Bem, como eu posso saber que o que você está me falando é verdade ou não? Por quê? De repente você é uma pessoa importante, está me falando uma coisa, então eu devo acreditar em você só porque você está falando? De repente porque você é um grande mestre, ou de repente porque você tem dinheiro, ou de repente porque você tem muitos seguidores no YouTube? Eu tenho que acreditar em você só por isso? Como saber se o que você está falando é verdade ou não? E será que eu devo realmente discordar de você ou desconfiar que de repente isso não seja verdade? Será que se eu falar o que você está falando aí para outras pessoas e se isso for um fake news? É uma notícia falsa. Será que se eu começar a propagar isso, a falar isso, ouvi aqui, não foi verdade e comecei a falar do outro lado, eu posso trazer problema para mim, para outras pessoas que de repente confiam em mim e vão reproduzir também o que eu estou falando e assim vai se propagar uma inverdade e eu vou fazer um desserviço para a capoeira? A maioria das vezes, o fake news acontece por ego. E olha que interessante, por que por ego? Isso eu estou falando dentro do cenário da capoeira, né? Não vou colocar no cenário político, porque aí tem uma outra visão. É, por ego. Como assim por ego? De repente você me faz uma pergunta e aí eu não sei responder, não tenho a menor ideia de como responder isso para você, mas eu sou um mestrão e não quero, sabe, passar essa vergonha ou simplesmente ter a humildade de dizer que eu não sei, vou pesquisar. Aí eu falo, sim, é isso aí? Ah, isso aí é porque blá, 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 blá. E aí você, poxa, o mestre me deu uma resposta que eu não esperava. E nem o mestre esperava, porque ele não tem certeza daquilo. Ele supõe que aquilo seja assim. E quando você não tem certeza, você só está supondo, e você não fala que você não tem certeza, quem está ouvindo, de repente, porque eu sou um grande mestre, porque eu tenho dinheiro, ou porque eu tenho milhares de seguidores, você acha que por isso é verdade. Então você começa a reproduzir o que eu estou falando, sem saber se aquilo é verdade ou não, e na maioria das vezes a fake news começa a ir, porque não é verdade, você reproduz. Tá entendendo o que eu estou te falando? Então, toda vez que eu escuto alguém falar em alguma coisa, falar sobre algum assunto, eu fico assim. Pego a caneta e vou anotando. E se aquilo realmente me interessar, eu vou estudar sobre isso, eu vou procurar saber. Antes de dar continuidade àquilo que a pessoa está me falando para outras pessoas, ou para você que me segue, por exemplo, eu vou dar uma estudada, eu vou analisar, vou ver, vou fazer umas pesquisas meio mequetrefe, como diria o meu amigo Marcelo Borges. E aí vou ver, aquilo que estava falando lá é verdade mesmo. Olha, e não é só isso não, acontece assim, assim, assim também. Olha que interessante. Agora, existe um outro lado da história, que é o seguinte. Por exemplo, você chega para mim e me pergunta uma coisa que eu sei, mas de repente eu me equivoquei sobre um detalhe dentro dessa história. Um lápis passou, eu me embolei, e aí eu cometi um pequeno erro dentro disso. Isso é um fake news? Não, eu me equivoquei, eu posso chegar depois e refazer, colocar um outro vídeo e falar, olha, isso não era assim. Sabe aquele momento que eu falei sobre aquele periquito? Então não era um periquito, era um papagaio, mas aí na hora eu sabia que era uma ave e tal, mas eu me equivoquei. Eu não criei um fake news, eu não falei uma coisa da minha imaginação. Porque existe uma grande diferença entre o que existe, o que é verdade, para uma falácia. Uma falácia, eu vou te explicar depois o que é uma falácia. E aí, e o que é a verdade? Sabe, o que é histórico, o que você pode ler, o que você pode procurar, pesquisar e falar, isso é assim. Então, o que eu quero com esse vídeo? Ensinar você
a filtrar todas as coisas que você tem visto diariamente aí na sua internet pelo seu telefone, que você vê no Instagram, que você vê no YouTube, que você vê no Facebook. Coisas que as pessoas estão falando, que pode ser grandes verdades, mas também pode ser grandes fake news. Pode ser grandes coisas da cabeça da pessoa, que de repente está fazendo uma live, alguém faz uma pergunta e aí pega o ego dela e ela responde, mesmo sem ter a menor ideia o que seja aquilo. Pegou aí? Entendeu também? Então, de agora em diante, não cai mais nessas, né? Vamos fazer trabalho de casa, vamos pesquisar, aproveita que está aí sentado e faz a pesquisa antes de reproduzir qualquer tipo de ideia por aí. Galera, ABP em movimento, Deus é bom, gosta da gente. Forte abraço, até já.